Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, é com grande alegria em nossos corações que deixamos para você nossa mensagem de paz, harmonia, de saúde e que Jesus esteja presente em todos os dias de nossas vidas. Queridos ouvintes, estamos fazendo o estudo do livro A Faxina, terminando, só falta mais 2 capítulos. Os queridos ouvintes que quiserem acompanhar com a gente o próximo livro será o livro O Residente. Lembrando, o site da Rádio Boa Nova, www.radioboanova.com.br www.radioboanova.com.br. O telefone de contato será o 0800 97 95011. Repetindo, 0800 97 95011. E para os companheiros que estão nos ouvindo, que quiserem contribuir com o Clube Amigos da Boa Nova, fazerem parte do clube, é só ligar no 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Não esquecendo que aqueles que participarem do Clube dos Amigos da Boa Nova, além de estarem tendo acesso a vários produtos, também vão estar contribuindo com a Fundação Espírita André Luiz. É importante a participação dos ouvintes, é importante a contribuição de vocês para que essa obra magnífica, a Fundação Espírita André Luiz, siga em frente. Pois, sem a participação de vocês, queridos ouvintes, fica impraticável. Vamos colaborar? Vamos dar nossa parte nessa tarefa que é desenvolvida pela Fundação? Vamos dar nossa parte de contribuição? E vamos começar, então, o nosso trabalho continuando o capítulo 13, terminando o capítulo 13. Mas antes, dando boa tarde para o Jairo. Boa tarde, Jairo, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus nos abençoe, nos ajudando aí a mais um programa, né, Sônia? É isso mesmo. Ô, Jairo, na semana passada, nós vimos a participação do Abel Gomes, né? De uma forma muito linda. E agora nós terminamos com a chegada do Palminha. Do Palminha. Né? É. Aí Palminha, Marcelo Rios encontra com o Palminha e fala da seguinte forma com ele. Irmão Palminha, para este enorme batalhão de médios e outros visitantes albergados nas várias atividades de nossa colônia, existe algum critério para que eles possam estar aqui? Existe, por acaso, um método de seleção ou isso não tem controle? Interessante, né, Jara? A pergunta do Marcelo, querendo saber sobre como é feita essa seleção. O Palminha responde: sim, há uma seleção que é pessoal e natural. Mas como se processa, Palminha? O primeiro quesito é a responsabilidade empreendida pelos nossos irmãos na relação com as atividades por eles desenvolvidas junto aos vários agrupamentos a que se filiam junto à Costa Terrena. Então, a gente está percebendo aqui que o primeiro quesito é a responsabilidade com os trabalhos da casa, não é isso, Jair? Ô, Jair, mas no primeiro quesito, a maioria já fica para trás. Já fica meio lerdo, né? É verdade. É. Porque a gente tem sempre desculpa para não ir na reunião, né, Jair? Justamente. E a questão aí não é muito bem reunião, né? A questão aí é responsabilidade com a casa, né? Isso. Porque mesmo. a maioria das pessoas, né, nós transitamos, entramos e saímos muitas vezes pela casa espírita e não sequer nos questionamos, né? Vamos dizer, coisas básicas, né? Quem paga a conta de luz aqui? É ou não é? Sim. Quem compra as lâmpadas, né? Quem mantém a limpeza dessa casa? Ora, nós temos que tomar consciência que todos nós somos responsáveis com a instituição que nós participamos dela, não é? Sim. Por quê? Dentro da doutrina espírita, dentro da nossa atividade, nós falamos assim, não existe dízimo, não existe cobrança de dízimo, não é? Sim. Por exemplo, entre os espíritas não existe essa questão de dizimistas,
Muito mais pelo contrário, né? Agora, não existe, mas tem que existir a responsabilidade de nós que somos frequentadores, que somos amantes da casa, é ou não é? Sim. Porque fica todo mundo lá implorando os guias, é ou não é? Ah, doutor fulano, doutor Bezerra, irmão André, e isso e aquilo. Agora, meter a mão no bolso, ninguém mete. É ou não é? É E o verdade. escorpião? É ou não é? E o escorpião no bolso? Quer dizer, ninguém sabe o preço de uma lâmpada trocada, ninguém sabe o preço de uma torneira que começa a vazar, que tem que trocar, o custo da água, o custo da luz, não é? Ninguém sabe dessas coisas. Então, nós não é só entrar e sair da casa espírita, nós temos também que colocar sobre nós a responsabilidade também com a casa espírita, não é? Sim. Uai, se nós amamos tantos mentores, aqueles companheiros que são os responsáveis por aquela casa, se nós amamos tanto essas pessoas, nós temos que amar também a responsabilidade, não é, sobre as instituições que esses companheiros espirituais dirigem e não ficarmos omissos. É isso mesmo. Ô, Jairo, mas a gente tem que lembrar também que, veja bem, eu já vivi essa situação. Nas reuniões mediúnicas, se falta um integrante, atrapalha a reunião, né, Jairo? Claro. É aquilo que você sempre diz. O plano espiritual não tem improviso, Isso. mas com a gente é complicado isso. É muito complicado, não é? É muito complicado. Quer dizer, a responsabilidade que o Palminha diz aí, ela é ampla. Sim. Né? Ela é ampla. Nós temos que pensar nessa responsabilidade aí de todas as formas. Até a nossa responsabilidade com as pessoas que participam conosco. Olha, é engraçado, Jairo, que outro dia eu estava escutando uma companheira falando que ela é uma das responsáveis pela evangelização infantil numa grande casa espírita. Aí ela fala da dificuldade que ela tem com os voluntários. Porque os voluntários, eles assim, hoje eu vou, amanhã eu não vou, né? E isso é sério, precisa do comprometimento daquelas pessoas estar ali com aquelas crianças, porque, veja bem, se não pode contar com a responsabilidade daquele colaborador, olha só a complicação que vai ser junto a essas crianças, A Jairo. confusão, né? Não é? É verdade. Né? Nós temos que ter um compromisso assumido, né? Nós temos que ter um compromisso assumido. E pedir menos, né? E participar mais, né? É isso mesmo. Pedir menos e participar mais. Agora, essa palavra aí que Palminha coloca, né? Responsabilidade, né? Ela é uma palavra-chave. Inclusive, foi a palavra que Emmanuel mais utilizou com Chico. Não é? É verdade. A palavra que Emmanuel mais colocou para Chico foi essa. Aqui, o Palminha continua de uma forma muito boa aqui, olha. A responsabilidade é o item básico, para todos nós. É o elo básico de união entre trabalho e trabalhador. Só a responsabilidade pode garantir o bom êxito de toda e qualquer tarefa. Isso. Quanto mais vamos nos fazendo responsáveis, com a mesma intensidade, vamos nos situando e nos vinculando aos níveis das mentes responsáveis. Agora, quando você vê Palminha fazendo estas colocações aí, ditando, né, essas questões, você vai ver o seguinte, muita gente que às vezes fala o seguinte, esse não é o Palminha, não é? Sim. Esse não é o Palminha. Ora, vamos pensar o seguinte, realmente esse não é o Palminha. Por quê? Porque o Palminha, segundo ele próprio, né, nos disse, né, ele milita diretamente nas casas aí e tudo, né, desde mais ou menos 1931 para 1932, né? Assim, de uma forma mais ostensiva, né? Ora, vamos pensar o seguinte, de 31, vamos colocar, para mim não ficar ruim de conta, eu vou fechar isso, né? 30, né? Vamos colocar, fica mais fácil. Né, 31 já embaraça. 30 já vai me embaraçar um pouco. A minha capacidade matemática. Né? Então, de 30 para 2000, 70, não é isso? Sim. 70
para 2011, já são 81 anos, é ou não é? Sim. Quer dizer, vamos contar aí, vamos fechar aí em 85 anos, né? Tá. Agora, será que o espírito que há 85 anos, ele é o mesmo de hoje, né? Será que ele não evoluiu nada? Será que ele não avançou nada? Será que ele não aprendeu nada, não cresceu nada, Sônia? É complicado isso, Não né? é? Ora, Espírito não tem direito de evoluir, não. não tem direito de evoluir? Morre do jeito que é e vai continuar do jeito vai que é. continuar. Morre lá no bando lampião, lá, casca grossa, aquela coisa toda, e vai avançar casca grossa e daquele jeito mesmo, e considerando, então nós não podemos considerar que o nosso companheiro Palminha, ele também tem uma história, é ou não é? De vidas sucessivas, né? Até chegar nessa encarnação que ele participou, não é, no bando do Lampião. Não é isso? Quer dizer, antes disso, ele já teve muitas vidas. E depois disso, ele terá também muitas vidas. Não é? Quer dizer, e o que esse tempo diz? Esse tempo diz evolução. Né? Agora, o que muitos querem? Muitos querem que o espírito ele chegue dentro das salas, é ou não é? Batendo palma, é ou não é? Tem que bater palma. Se não bater palma, não é palminha. Não é palminha. É, não é palminha. Né? Se não bater palma, não é palminha. Então, quer que chega, bate palma, faz bagunça, conta caso, conta piada, ri de um, ri de outro, é ou não é? É. Por quê? Porque isso, me desculpe os companheiros, né? Mas isso não é o espírito, isso é o médium, né? E isso, em doutrina espírita, chama-se animismo, entendeu? Isso, em doutrina espírita, chama-se animismo, né? E as pessoas, vão brincar assim, tem que dar o direito aos espíritos de evoluir. É verdade. Não é? Ô, Jário, mas você sabe que os doutores em obsessão, nós temos doutores em obsessão, Jairo, nós estamos cheios de PhD em obsessão. PhD em obsessão. E os doutores em obsessão já logo fazem um conclave, né? Eles só fazem um conclave. Um conclave. Não, né? o Jairo está obsediado. Está obsediado. E aí, né, daqui uns anos, Chico tem que, quando o Chico surgir aí, sei lá, né, ele tem que chegar com aquela mesma boina dele, não é? Com aquele mesmo óculos grande, né? Ah, não, aí senão não vai ser o Chico. Tem que chegar vergado pelo peso dos 80 e tantos anos, não é? E tem que... né? Porque senão não é Chico. Não é? Senão não é Chico. Ô, Jário, mas isso é muito interessante, viu? É muito interessante porque... faça o favor, viu? As pessoas, nós temos que aprender muito ainda, Jário. Porque as pessoas se colocam num pedestal de que sabem tudo, de que não sei o quê, e sai julgando, e sai falando, e sai, Jário, o mais grave de tudo, sai derrubando um trabalho. É claro. Sai derrubando tudo aquilo que a espiritualidade formou para o bem coletivo. Os doutores vão... Mas é muito mais fácil, né? É muito mais fácil içar a guilhotina das críticas, né? Do que laminar o trabalho, ou não? É verdade. É muito mais fácil, né? Então, verdade. E isso, né? Não sou eu, não. Né? Eu, quando algumas críticas vem na minha direção, e diga-se de passagem, eu me considero até um caboclo muito feliz, né? Eu me considero muito feliz, mas eu penso o seguinte, gente, as críticas que Chico já sofreu, não é? É isso mesmo. As críticas que Chico já sofreu aí, Divaldo, nossa senhora, não é? Todo dia uma paulada daqui, uma paulada dali, não sei o quê, né? Aqui teve, aqui em Minas Gerais, aqui no Maria Nunes, né? Nós tivemos lá o João Nunes Maia, né? Gente, como que aquele homem sofreu, como que tomou burdoada, e pá, né?
E hoje nós temos vários outros, não é? Que estão aí, que tomam burdoada para cá mesmo, isso e aquilo. E, aliás, né, Marcelo, ele tem uma fala que eu não lembro dela inteira assim, mas eu digo, no final, ele diz assim, né? Segue, né? As línguas ácidas, né? Segue trabalhando, né? E oferecendo a eles o perdão. Não é? É verdade. E é verdade. Né? A gente vê aí Divaldo nesses anos todos, ele segue o caminho dele, trabalha e joga o trabalho dele para frente. Né? Nós nunca vimos Chico parado, isso e aquilo, e trabalha. Agora, né, as pessoas, né, quando chegar do outro lado, né, porque tem a folha corrida, eu acho. Tem a folha corrida. A folha corrida é uma coisa danada, né? Aí levantar a folha corrida lá, eu critiquei Divaldo, critiquei Zé Raul, critiquei fulano, critiquei ciclano. Bom. Não, né? Ué. Não é? Nossa, Jaraí, a coisa complica, hein? A coisa complica, não é? É isso mesmo. Agora, Palminha, né? O Palminha, ele continua aí, né? Contando piada, né? Batendo palma, não é? Gritando. Paciência, né? Fazer o quê, né? Fazer o quê, ué? É isso mesmo. Ô, Jário, interessante, né? Que as pessoas... infelizmente, nós somos vaquinhas de presépio, Jário. Uhum. Porque, por exemplo, a gente vê numa casa espírita, vamos lá, tá a casa espírita, tem um médico que trabalha com vários espíritos, e os espíritos dão ordem lá na casa espírita, e aquela coisa toda, e manda e desmanda. Agora, aí vai, esse mesmo médico vai dar opinião do trabalho de outro. Que sustentabilidade essa pessoa tem, Jair? É verdade. Não é? E essas coisas têm que ser analisadas. A gente tem que ter cabeça fria para poder analisar cada situação. Não é chegando e destruindo as coisas, não é chegando e criticando, não é chegando e fazendo e desfazendo. E se junta numa capacidade... Eles se colocam num posto de hierarquia que faz assim, eu posso cortar cabeças. E vai cortando cabeça. A hora que a cabeça dele for cortada. Eu observo muito assim. Um dos livros que eu mais estudei de Joana de Ângeles, certo? Veja bem. Um dos livros que eu mais estudei de Joana de Ângeles chama-se Lampadário Espírita. Sim, eu tenho certo? ele. E vou te falar a verdade, poucos espíritas conhecem esse livro, sabe? Hoje, né? Hoje. Chama-se Lampadário Espírita. Ele é um livro de mensagens, né? E muito bacana esse livro mesmo. Ora, se você vê o estilo de escrito daquele livro, não é? Sim. E vê o Divaldo de hoje, não é? É um trabalho completamente diferente. Sim. Né? Agora, diferente para melhor. Sim. Não é? Mais polido, mais objetivo, não é? É um trabalho que você, né? Aquele livro do Divaldo que você me deu, né? Da editora Candeia, não é isso? Lá da Candeia. Deus, né? Parece, Deus, tem um outro subtítulo, né? Vamos da capa azul. Eu li aquele livro, reli, né? E fiquei assim, pensando, né? Que trabalho bonito, né? Que trabalho, assim, maravilhoso. Ora, gente, se Divaldo, que é Divaldo, como médium avança, né? Se Joana, que é Joana, como espírito, a gente vê que há uma progressão no trabalho dessa mentora, não é? Ora, será que os outros também vão ficar marcando o passo? Não é? Ué. Não tem cabimento? Não é? Jário, mas sabe o que acontece que eu tenho visto? As pessoas têm necessidade de receberem ordens. É verdade. Não é? E aí é preferível um palminha que chegue e mande você fazer o que você... Isso. Né? Isso. Do que um espírito que vai e oriente de uma forma sutil, de uma forma sem imposição. As pessoas, elas querem ordem. Abra reflexões. Isso, né? isso mesmo. Joana abre isso reflexões. Isso mesmo. O próprio Marcelo Rios. Mas sabe o que acontece? E outros mais. Mas isso dá trabalho, já. É verdade. Refletir dá trabalho. Cansa.
Não, não é? É verdade. Em off aqui, né? Antes de iniciar o programa, nós estávamos comentando sobre aquele Dr. Fritz que chega na reunião e parece até o Hitler, né? Até o andar, né? Pá, pá, né? Aquele andar forte, né? Quer dizer, isso o povo gosta, viu, Sônia? Gosta. Não é? É uma maravilha, e chega, e você não trouxe a cesta básica, e que você não trouxe o óleo, e que você vai estar suspensa. Mas é esse tipo que eles gostam, infelizmente. infelizmente. O povo adora, né? Ninguém questiona, ninguém fala nada, né? Quer dizer, ora, gente, isso, né? Isso a gente tem que colocar uma interrogação e tudo, mas nesse caso ninguém interroga não, porque, né, aquela questão que nós estávamos brincando aqui, né, que o Dr. Judas, né, chega na reunião com aquele sotaque de alemão, né? E começa lá, pelo amor de Deus, Não, além do ia, anda marchando. Marchando? Pelo amor de Deus. Ô, Jário, mas né? esse é o Dr. Joseph. Esse é o Dr. Joseph que o povo gosta. Esse é o que o povo gosta. O Palminha, que bate palma, que faz piada. Esse é maravilhoso. Não é? Esse é maravilhoso. Se Joana tivesse aí atrás com o médium dela, contando piada, isso e aquilo, ninguém estava baixando o pau. Ô, Jair, vamos fazer um pequeno intervalo aqui, que o Gu, nosso técnico aqui, já tá bravo. Tá bravo. Voltamos já. Queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos lembrá-los, os ouvintes que quiserem entrar em contato com a editora Itapuã, é só acessar lá o site, www.itapuãeditora.com.br www.itapuãeditora.com.br e quem quiser conhecer nosso blog, é só acrescentar /blog. Gente, o blog está muito bom. Jário, nós temos, em média, por dia, em torno de umas 200 visitas. Que coisa boa, né? Muito bom. Não, mas também tem cada crônica boa, tem cada artigo muito bom, né? Tenho visto. Vale a pena, ouvinte, vocês conhecerem nosso blog. E também, aqueles que quiserem ligar para a gente, o telefone é o 31-DDD e o número é 3357-6550. 3357-6550. Jair, voltando aqui ao nosso Palminha, que não é Palminha, Joseph, que não é Joseph. Joana, que não é Joana, que não é Joana. Emmanuel, que não é Emmanuel. Eu vou te falar. Jair, mas nós temos que ter realmente um senso mais crítico, né? É verdade. Porque gente, a gente tem que ter esse bom senso, porque o Palminha que desencarnou, hoje ele é o Palminha, mas já é com uma outra percepção de vida, porque da mesma forma que a gente vai evoluindo, os espíritos também vai ser claríssimo. Isso Allan Kardec deixou muito claro. Não tem o que sair disso. Mas por que a gente se prende a essas questões? Mas porque o médium se prende a fantasias, né, Jair? Se Chico manifestar em alguma reunião, né? Não estou falando que vai manifestar, hein, gente? Estou falando se manifestar, estou criando uma questão aqui. Logicamente, ele vai estar com a sua capacidade, não é, 1000% ampliada. Claro! Porque ele já está desvestido dos laços físicos, né? Além do mais, é um espírito de primeira grandeza, não é? Então, hoje, a potencialidade dele é muito maior do que quando envergava aquele corpo franzino, né? Ainda preso às suas dificuldades e tudo, não é? Quer dizer, só do fato desta pessoa desencarnar, ela já abre um leque muito maior de possibilidades, né? Então, a gente tem que refletir sobre essas coisas, pensar, né? Ô, Jário, é igual nós falamos há alguns programas atrás sobre as cartas consoladoras. É complicado porque as pessoas querem receber uma comunicação
do ente querido como se ele ainda estivesse aqui. Aí, justamente. Não é? Aí cria aquelas grandes dificuldades, porque, infelizmente, a gente não quer ver o outro nem evoluído. É verdade, Nós queremos que ele continue daquele jeito. E às vezes, naquela carta fraterna, a pessoa chega, né, e fala assim, entregue-se ao trabalho, a Deus e tudo. Aí a pessoa fala, eu acho que não é fulano não, porque ele não gostava de trabalho, ele não gostava de nada desses negócios. Aí é como se a pessoa desencarnasse, né, e se mantivesse estática, né, nas linhas da evolução, né? Ora, a visão é muito mais ampliada, né? Até por isso que o arrependimento é muito maior, né? Ô, Jário, me fez lembrar aqui ainda que quando eu deveria ter uns 13, 14 anos, minha mãe, numa tarde lá, minha mãe começa a ficar esquisita já. E começa a falar de uma forma diferente. Sei. E fala. Aí ela se identificou como a minha avó que tinha morrido. Tá entendendo? Aí eu viro para ela, ainda sem grandes conhecimentos. Sem grandes conhecimentos, eu continuo até hoje. Trevosa, você continua até hoje. Sem conhecimento nenhum. E fala assim, vó, mas a senhora não era evangélica? Jário, mas foi uma lição que valeu pro resto da vida para mim. Ela responde assim, minha neta, aqui eu não sou nada, não. Jairo, valeu para mim assim pro resto da minha vida, justamente. Tá entendendo? Aí vai justamente nisso que a gente tá falando. Eu queria minha avó do jeito que ela era, evangélica. Né? A hora que ela desencarna e manifesta de uma outra forma, aí a gente já não quer saber. Já não quer saber. A gente tem eu estou lembrando aqui, Sônia, mudando um pouquinho aqui os nossos comentários, né? É uma questão que eu fiquei muito feliz, porque nós, sem sabermos, né? Nós tínhamos um ouvinte chamado Bárbara, né? Temos, né? Bárbara. Uma ouvinte chamada Bárbara. E ela teve uma gravidez muito complicada, isso e aquilo. Então, eu tive, né, o prazer de conversar com essa pessoa, sabe? Que bom, E ela já teve o neném, né? Que chama-se Catarina, né? Catarina. E a gente fica muito feliz, porque ela me disse o seguinte, olha, eu passei... Olha como que isso é importante, Sônia. Ela disse assim, eu passei minha gravidez toda ouvindo vocês na Rádio Boa Nova, né? E melhor, eu fui assistindo o programa de vocês e aprendi a acessar a Rádio Boa Nova, né? E entrei em outros programas e comecei a assistir outros programas. E ela disse assim, nossa, fiquei maravilhado, cada um mais interessante do que o outro, cada um melhor do que o outro. E hoje, olha o que ela falou, hoje a Boa Nova faz parte da minha vida. Que coisa boa, né? É bacana, né, Sônia? É muito bom. Assim, as palavras são essas. Hoje a Rádio Boa Nova faz parte da minha vida. Ora, gente, isso é muito gratificante. Quer dizer, gratificante não para nós que estamos aqui, né, fazendo esse programa, nem nada, mas eu acho que é gratificante para todos nós, né, que damos a nossa colaboração aqui, né, damos a nossa participação, né, junto aí à Rádio Boa Nova, aproveitando esse espaço, né, e nós ficamos muito felizes e isso não nos envaidece. Tão somente nos traz mais responsabilidades, não é, Sônia? Isso mesmo. Porque, iguais à nossa companheira, a Bárbara, nós temos aí milhares de ouvintes anônimos, né? Sim. E que nós temos a responsabilidade semanal, né? De entrar nesses lares, de tocar, né? De conversar com esses corações e de nos aproximarmos cada vez mais desses nossos irmãos, desses nossos companheiros, né, Sônia? É isso mesmo. Então, a nossa Bárbara aí, o nosso abraço e o nosso muito obrigado pelo incentivo que você nos deu. É isso aí, Bárbara. Muitas felicidades para você e sua família. Para Catarina, né? Catarina, isso. Tudo de bom para vocês. Já, voltando aqui na responsabilidade. Na responsabilidade. O Palminha fala da seguinte forma.
Responsabilidade atrai responsabilidade e provoca responsabilidade, estabelecendo, assim, vivências responsáveis. Muito interessante. Jário, vamos levar isso para a nossa casa espírita. Veja bem, se nós temos um dirigente que chega atrasado na hora de abrir o centro, que falta as reuniões, que não participa, que é aquela coisa toda, vai gerar irresponsabilidade nos outros que estão ali, né? Lógico. E nós vamos ver que a doutrina espírita será aquilo que forem os seus homens, ou não? Isso mesmo. Não é? Então, né, se nós participamos aí da doutrina espírita, cada um de nós fazemos parte dessa somatória, não é? É isso mesmo. O Palminha falou que o primeiro, então, passo é a responsabilidade, e o segundo, ele fala aqui. O segundo é o trabalho fraterno, pois jamais poderemos ser os trabalhadores das mãos vazias. Os trabalhadores das mãos vazias. Os porque fácil, né? O pregar é fácil já. É verdade. É fácil. Pregar é a coisa mais fácil que tem, né? É isso não mesmo. É? Chegar lá no púlpito e fazer palestra é fácil. É fácil. É igual eu falo, né? Para repetir, qualquer papagaio repete, ou não é? É verdade. Repetidores, né? Se instalar a antena, ela repete, ou não é? Basta ver aí os celulares, né, Sônia? É isso Você mesmo. passa uma mensagem aqui, segundos depois o outro está recebendo lá, né? Quer dizer, porque são, né, torres repetidoras, né? É verdade. Repetir, qualquer um repete. Agora, a questão é transformar isso em ganho pessoal. É isso mesmo. Eu lembro que nós tivemos lá na nossa casa espírita, lá no Grupo Espírita Luz Divina, um dos fundadores, o senhor Jair. Aí, o senhor Jair é uma pessoa assim, espetacular. Um abraço, né, o senhor Jair, né? Aí ele, quando passava alguma palestra para ele, eu ficava pensando naquilo, falei assim, gente, eu vou falar de uma coisa que eu não pratico. Aí ele falava, vai falando, só uma hora você pratica. É verdade. Verdade. É assim mesmo. Uma nossa companheira, né? Na estruturação do programa de estudos da nossa casa, e aí passa um tema para cá, passa um tema para lá, para ela caiu o perdão, sabe? Mas foi um desespero na vida dela, sabe? Ela falou, como que eu posso falar desse tema? Porque se eu não perdoo o ex, eu não... que perdoar o ex é um negócio terrível, né, Sônia? Se eu não perdoo o ex e aquilo danado e não sei o quê. Eu falei, olha, se esse tema saiu para você, é porque ele é de responsabilidade sua. E antes de ser um tema, os espíritos estão te convidando a uma reflexão. Reflexão. Jário, ou então vai estar assinando sua própria condenação. Ou então vai estar assinando sua própria condenação. E certo é que até ontem nós conversamos sobre isso, que ela ainda não apresentou o tema, ainda não chegou, né? E ela falou, meu Deus, e não sei o quê. Eu falei, olha, esse problema não é meu, não. Isso aí é problema seu. Problema seu. Tema aí, se vira. Né? Como diz o outro, você se vira. Não, né? Mas é desse jeito, as coisas chegam nas nossas mãos, é pra gente aprender, né? Não é pra gente verdade. ensinar, não. Porque a gente tem a ilusão que tá passando para quem tá nos ouvindo, né? Isso é pra gente aprender. É interessante o seguinte, que a primeira palestra que eu fiz na minha vida, né? Pensa bem, a primeira palestra que eu fiz na minha vida, e isso não foi outro dia, né, Sônia? Eu sei disso, né? Isso não foi outro dia, né? Foi sobre Memórias de um Suicida. Foi sobre o suicídio, né? E foi no Grupo Sheila. Olha só. Olha como é que são as coisas, né? É isso mesmo. Foi Memórias de um Suicida, quer dizer, sobre o suicídio, e no Grupo Sheila. Quer dizer, os espíritos, nós estávamos abrindo ali com chave de ouro, né? Uma reflexão que iria me acompanhar para o resto da vida. Ana? É isso mesmo. O Palminha fala que cada trabalhador, em seu núcleo, tem que estar vinculado a uma tarefa assistencial de amparo, de apoio, de auxílio aos mais necessitados. Para nós, não existe trabalhador sem referencial de trabalho. Oportunistas do por acaso aqui não sobrevivem. Justamente. Jair, isso é muito sério, né, Jair? Muito por sério. Acaso, aqui não tem jeito, não. Aqui não tem vaga, não. É assim, por acaso, hoje eu estou fazendo isso. Isso. Por acaso, hoje eu estou aqui. Por acaso, hoje não teve novela, eu vim. Então, essas pessoas não sobrevivem, não. Outro dia, nós estávamos conversando sobre isso, e, inclusive, depois de fechando isso tudo, nós recebemos uma mensagem de Sheila, do Espírito Sheila. Assim, nós recebemos, assim, nós lemos uma mensagem de Sheila, não fomos entender.
justamente falando sobre isso, sobre nossa vinculação ao bem, que a gente faz disso eventual. Verdade. Ela mostra que o trabalho no bem deve ser Constante. Deve fazer parte da nossa vida. Isso. E o trabalho no bem não consiste só nas questões materiais, não. Ela deixa isso bem claro. É na minha disponibilidade ao próximo, né? Na disponibilidade de um sorriso e por aí vai. Muito interessante. Agora, o espírito Sheila é um espírito chique demais, né? Assim, ela é. Muito bacana, ela né? É. Assim, muito mesmo. Muito... E de uma facilidade para entender. As mensagens dela é fácil de entender, fácil, né? É verdade. Falando na Sheila, vamos lembrar os nossos ouvintes do livro Superando Desafios, que é escrito pela Sheila. Né? Superando Desafios. Superando Desafios. Justamente. Vale a pena, ouvintes, conhecer esse livro, Superando Desafios. Traz reflexões sobre o dia a dia de uma magnitude que vale a pena. Ô, Jário, o livro, esse Superando Desafios, ele faz diferença nas nossas vidas, Jário. Faz. Sim. Ele acrescenta e muito. A gente fica muito feliz, né? Na medida que... outro dia, eu estava conversando com uma pessoa chamada Bruno, né, que é um advogado, sabe? Dr. Bruno. E ele, então, fez uma referência que eu achei interessante, né, sobre esse livro, sabe? Quando ele disse assim, falou, olha, eu estou fazendo um tratamento de depressão, eu vi isso e aquilo, não estava conseguindo engatilhar na minha vida. Agora, esse livro é verdadeiramente o que fez a diferença para mim. É isso mesmo. A gente fica feliz, né? Assim, é verdade. De ouvir. Porque, eu falo que o Superando Desafios, ele empurra. Ele empurra a gente para frente, não é? Verdade. Ele empurra a gente para frente. Também faz a gente fazer a leitura das coisas de uma forma mais tranquila, né? Mais simplificada, sem grandes desesperos. Né? Jair, mesmo diante de temas assim, meio complicados, como uma que eu guardei muito foi a culpa, Jair, a Sheila discorre sobre a culpa de uma forma linda. Né? E é um problema que a maioria do ser humano traz. Então, vale a pena conhecer o Superando Desafios. Esse mês de agosto, né? Eu tenho trabalhado na psicografia com o espírito Sheila e ela tem trazido já talvez aí uns 14 capítulos, né? Você acredita que só sobre a questão da orfandade e sobre a questão das adoções? Termino de psicografar a mensagem, a hora que eu estou mais tranquilo e tudo, eu abro, leio, reflito e fico pensando assim, né? Como que esse espírito, né, o Sheila, consegue, assim, tocar os corações da gente, né? Assim, de uma forma tranquila. Simples sem rebuscados. Verdade, sem rebuscados. Né? Cada um tem o seu valor, né? Isso mesmo. Cada um tem a sua maneira de Muito fazer as colocações, né? Ou seja, cada individualidade tem o seu estilo, né? O importante é que o estilo contribua para o bem, né? O importante que o conteúdo faça diferença, né? Joana tem um estilo, Emmanuel tem um estilo, André Luiz tem outro estilo, não é? Aquela que eu gosto demais, que psicografa com o Divaldo também, as poesias, né? A portuguesa é uma portuguesa. Esqueci o nome dela agora, sabe? Né? Tem um estilo maravilhoso, né? Quando o Divaldo psicografa Tagore, né? É uma coisa assim, muito linda. O Manuel Filomeno de Miranda, né? Então, esse pessoal todo, cada individualidade tem o seu estilo, né? Isso mesmo. Tem a sua maneira própria de discorrer sobre as coisas. E o importante é que a gente vai vendo assim, uma seriedade, a gente vai vendo, né, uma necessidade de somar positivamente, né? Isso mesmo. Isso é que é o importante. O Palminha fala que quanto mais nos vinculamos às tarefas assistenciais, mais vamos desenvolvendo em nós a capacidade doadora. E bem sabemos que nada se faz sem desenvolvermos basicamente em nós o princípio de doação. Jário, essa parte aqui, outro dia eu ouvi no jornal de televisão, nesses jornais, o seguinte, que o brasileiro na matemática, voltando aqui,
Na matemática, ele é um fracasso. Essa. Uhum. Diz que nas exatas, o brasileiro, uma pesquisa foi... É isso mesmo. Eu acho que não sou brasileiro, não. Você é um exemplo vivo. De um domínio matemático. E que nós somos mais dedicados, nós temos mais capacitação para as áreas sociais. Ô, Jair, aqui, quando o Palminha fala sobre isso, essa capacidade de doação, isso é muito bonito no brasileiro, né? Essa capacidade, o brasileiro tem essa capacidade de doação. De doação mesmo. Engraçado que foi um primo meu que basicamente me conduziu para psicologia, sabe? E aí, nós conversando e tudo, ele falou, porque a psicologia, eu falei com ele assim, ele chama Licurguinho. Eu falei, Licurguinho, a psicologia tem matemática? A primeira pergunta que eu fiz para ele, psicologia tem matemática? Ele falou assim, Jairo, não tem. Eu falei, então está aprovada a sua sugestão. Essa aí que eu vou então. Eu falei, então está aprovada a sua sugestão. Aí, menina, eu vou vestibular, começo a estudar. Quando chego no terceiro período, ou quarto período, menina, estatística 1, 2 e 3. Meu Deus. Como eu sofri, viu, Sônia? Deus me livre. É assim mesmo, já. Não é triste? É muito triste. Mas eu, com minha capacidade exata, né? Continuo do meu jeito. Continuo do meu jeito. Mas é isso mesmo. A nossa capacidade de doação é muito grande, então isso aí atrapalha nossas exatas. É verdade. Vamos dizer assim, fizemos muitas guerras, então não tivemos tempo de estudar matemática. Pois é isso então, mesmo. Um dia nós ainda vamos ser exatos. Nós vamos ser exatos. Ô, Jairo, estamos terminando mais um programa. Queridos ouvintes, até a próxima quinta-feira e um grande abraço a todos. Boa tarde, Jairo. Uma boa tarde.